Bom, gente, vamos começar aqui a mesa da tarde agora, boa tarde. O objetivo dentro da nossa programação é trabalhar de mais perto essas ferramentas que são desenvolvidas no urbano, são ferramentas de luta também, mas ferramentas de pesquisa, produção de conhecimento. E a gente tem hoje duas apresentações, a primeira é do Museu das Emoções na Vila Autódromo, com Diana Bogado, que é doutoranda na Universidade de Sevilha e também professora da Universidade de Anhanguera. E o Alexandre Magalhães, que é doutor pelo IESP e que conheço já há bastante tempo aí da participação dele nas lutas nas favelas, né, inclusive não só com a moradia, mas com a questão da segurança também, na rede contra a violência, a questão da violação de direitos humanos. E também o Bruno Tarim, que vai apresentar a cartografia Tupinambá. O Bruno Tarim, que é doutorando lá da ECO, da FRJ, e que fez um trabalho super legal também, está desenvolvendo esse trabalho. Tem parte de uma vivência, mas também de um trabalho conjunto, compartilhado com a resistência indígena lá no sul da Bahia. Então, sem mais delongas, lembrando que a gente está gravando também e está transmitindo por streaming na Rádio Uninômade, e vamos iniciar então essa mesa, e depois a gente tem uma outra mesa sobre a produção comum urbana. Bom, gente, boa tarde. A gente vai apresentar aqui a experiência da Vila Autódromo, né, de resistência, e vai explicar como foi esse processo de construção do Museu das Emoções. Né? Vou passar a palavra para o Alexandre, que ele vai contextualizar como foi esse acontecimento, e depois a gente vai explicar juntos como é que tem sido essa experiência do museu que está acontecendo agora. Você pode usar vou usar. Ah, tá. Eu acabei passando esse, mas esse em tese é para a técnica. Como é que chega isso daqui? Pronto. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que o Alexandre fez para a gente poder participar e discutir um pouco a experiência do Museu das Emoções no contexto atual da cidade do Rio de Janeiro, né, e de transformações mais amplas que a gente tem vivenciado não só aqui, mas no Brasil e internacionalmente. Essa proposta, depois a gente vai passar alguns vídeos, né, que já registram o que né, ou que está sendo a experiência do Museu das Emoções, e aí vai ficar um pouco mais explícito, né, o que a gente está chamando de Museu das Emoções. Eu vou dar uma situada, né, uma contextualizada no que, como surgiu essa ideia, né, e essa experiência, né? A Diana vai complementar e explicitar, né, como concretamente a gente tem levado a cabo, né, lá no território da Vila Autódromo, né, e aí como uma projeção de pensar, né, essa experiência para outros casos de remoção, enfim, né, em termos de recuperação da memória de todo esse processo dos últimos anos, especialmente desde 2009. Né. Em primeiro lugar, que a experiência do Museu das Emoções surge no contexto, primeiro, das transformações urbanas, né, que tem sido levado a cabo nos últimos anos no Rio de Janeiro, né, e, consequentemente, da retomada do que eu particularmente chamo das políticas e dos discursos remocionistas no Rio de Janeiro, né, ou seja, uma prática estatal que se achava superada do ponto de vista da intervenção sobre esses territórios, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, tal como a gente tinha visto e conhece dos anos 60 e 70, e seus efeitos perversos sobre, né, essas populações foram retomadas na atual conjuntura, especialmente a partir da eleição do prefeito Eduardo Paes, né, numa conjuntura, inclusive, que alguns estão chamando de neodesenvolvimentista, né, uma combinação de desenvolvimentismo com neoliberalismo, enfim, né, nessa conjuntura mais ampla que essas políticas, ou essa política é retomada. Né. Diana vai falar um pouco mais desse ponto de vista, né? E aí eu vou explorar alguns outros, né? Que são questões com as quais eu tenho me preocupado, né, recentemente, pós-doutorado, né? No pós-doutorado, inclusive. Né? Em primeiro lugar, eu creio e tenho observado que essas práticas, né, remocionistas, elas têm
atendidas pela administração pública municipal, né, elas têm produzido uma experiência de vida que eu tenho chamado, que se conforma nos limiares da existência individual, né? O que eu quero dizer com isso, né? Essas práticas estatais, elas tendem a produzir um certo tensionamento da existência de certos sujeitos no espaço urbano, né, levando ao extremo a própria experiência de vida, e aí eu estou falando no sentido estrito do termo, de certos indivíduos no espaço urbano, e aí especificamente os moradores de favela, né? Fazendo com que, por exemplo, questões clássicas, inclusive da teoria política, da filosofia política, como a escolha, se tornem algo quase que inexistente nesse cenário, né? Então, por exemplo, né, o cenário todo de destruição, né, de pressões as mais variadas, né, e toda sorte de prática estatal, né, que leva a esse tipo de asfixia ou sufocamento dessa existência, né, tem produzido no limite uma impossibilidade de escolha, ainda que, do ponto de vista do discurso oficial, a prefeitura especialmente, mas outros atores mencionem, quase sempre tentam justificar esses processos, dizendo que as pessoas podem escolher efetivamente entre morar na favela ou num conjunto habitacional ou numa casa que a indenização que a prefeitura oferece pode obter, né? Isso é uma dimensão, né? Uma outra dimensão dessas práticas, né, e aí isso se deu muito por conta da observação e do acompanhamento dessas experiências, né, é que elas se configuram a partir da lógica do terror, né? E os próprios moradores, especialmente os moradores, né, sempre buscaram identificar, né, ou seja, nessa tentativa, nesse campo de tentar compreender o que se passava com eles e com o restante da cidade, né, tentaram enquadrar e tentam enquadrar toda essa experiência de destruição a qual eles são submetidos como sendo uma experiência de terror. E não à toa são sempre acionadas referências históricas recentes, né, de intervenções estatais em outros locais do mundo que se assemelham a conflitos, né, ou a produção de terror, como a guerra na Síria e outros tantos conflitos que ocorrem no mundo afora, né. Tem uma imagem que infelizmente me ocorreu agora, mas foi produzida por um morador da Vila Autódromo, né, que ele fez um mosaico, né, de imagens de casas destruídas na vila com casas destruídas na Síria. E colocou uma pergunta que, né, justamente leva a essa reflexão do que está acontecendo lá, né? Ele perguntou, qual a diferença entre a Síria, né, e a vila? Ou, mais ainda, né, ele reformula a pergunta, né? Quem consegue identificar o que é a vila ou o que é a Síria? Justamente para tentar aproximar isso que é acontecendo aqui, muito concretamente, né, ao nosso redor, conectando isso a processos globais, né, semelhantes desse ponto de vista, né, da produção da destruição, né, de levar ao extremo, né, a existência dessas vidas, né. São em primeiro lugar, essas duas dimensões, né. Uma outra questão que eu tenho trabalhado mais fortemente ultimamente é que, para mim, né, eu tenho entendido dessa maneira, o espaço urbano é cada vez mais constituído ou atravessado pela lógica da racionalidade militar, né. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Diferentes dimensões e questões relacionadas a distintos espaços e lugares do espaço urbano são tratados como guerra, né? A ser travada pelas forças instituídas contra aqueles que supostamente estariam, né, impossibilitando uma determinada ordem, né? E o funcionamento, né, esperado de uma certa dinâmica urbana, né? Então, nesse sentido, você tem inúmeras práticas estatais que se orientam a partir dessa lógica militarizada. E aí, concretamente, a gente pode pensar o que ocorreu não só nos últimos anos, né, em todas as favelas, mas tanto do ponto de vista da política das UPPs, né, mais especificamente das remoções, né, quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu esse ano na própria Vila Autódromo, né, quando você tinha, em várias ocasiões, né, o aparato militar da prefeitura sendo mobilizado para cercear e cercar aqueles moradores, para forçá-los, em alguma maneira, a desistirem dos seus locais de moradia, né? E aí, do ponto de vista imagético, tem uma força imensa, né? Porque todo aquele aparato, e hoje quem conhece o Rio de Janeiro bem vai identificar isso, né? A Guarda Municipal se assemelha muito a quase que uma tropa de choque quando vai empreender esse tipo de ação, né? E aí a própria maneira de produzir o cenário, né, é muito semelhante ao que a Polícia Militar faz. Por exemplo, que a Polícia Militar em São Paulo faz com aquele cerco que eu esqueci agora o nome. Hã? Exatamente, né? É uma lógica que atravessa, né, também a
prática da Guarda Municipal e a gestão desse tipo de território. Isso, para mim, tem sido cada vez mais evidente em diferentes domínios do urbano, né? E aí isso leva uma discussão, né, que alguns pesquisadores têm feito ultimamente com base na reflexão sobre as dinâmicas urbanas, né, que é o fato de que a diferença entre a política e a gestão, né, portanto, é como que desativada, né? E aí noções como direitos e cidadania passam a gerar num vazio ou reapropriados numa narrativa que esvazia esses conceitos de conteúdo, né? E quando a gente olha para essas práticas, isso fica muito evidente, né? E aí, mais do que esvaziá-las, né, cidadania, direitos em geral, são traduzidos justamente nessa chave desses dispositivos gestionários, né? Ou seja, de pensar a cidade não como, ou pelo menos os seus integrantes, né, os seus grupos, como aqueles que, né, detêm um certo conjunto de direitos e deveres, né, mas que devem ser controlados e geridos de alguma maneira para um certo funcionamento de uma ordem pretendida, né, e para o bom funcionamento, inclusive, de formas mercadológicas de gestão da cidade, né. Vou tentar não me alongar muito, né, mas eu entendo também que esse processo a gente pode ser compreendido, em parte, né, como violência de Estado, né, imaginando e projetando essas práticas estatais, né, no sentido de que, e eu entendo junto com um pesquisador de São Paulo, né, que define violência de Estado como atos violentos legalizados ou abertamente ilegais, né, porque, em certa medida, o que a Guarda Municipal faz é previsto, né, legalmente, né, porque, em tese, eles estão, né, organizando, né, ou garantindo que uma atividade, uma ação estatal, né, se realize, né, e garantindo supostamente a segurança da população que está envolvida, né, então legalizados ou abertamente ilegais, mas que são produzidas para sustentar uma fronteira no acesso ao direito a ter direitos, ou acesso ao direito a ter direitos, né. Então, para mim, isso cria uma clivagem, né, importante, ou seja, essas práticas estatais, elas criam nesse cenário específico da cidade do Rio de Janeiro, especificamente da política de remoções, né. E aí, portanto, criando uma fronteira entre aqueles, né, que merecem ser atendidos pelo conjunto de direitos e deveres e aqueles que, no limite, devem ser combatidos, né, e, quem sabe, exterminados, né, dependendo do tipo de ação estatal que incide, né, nesses territórios, né. E aí, não vou me alongar mais, mas a experiência dos moradores de favelas em relação, na minha análise, né, em relação aos aparatos estatais, se dá, como eu venho dizendo nos últimos tempos, através do que tem chamado da lógica da destruição, né. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Há uma constante, né, nas agências estatais, no modo de operação prática das agências estatais, né, que pressupõe uma destruição constante, não só dos locais de moradia, né, mas de tudo aquilo que essas pessoas, ou, né, especialmente moradores de favela, produzem em termos de cidade, né. Então, a relação histórica do aparato estatal com essas populações se dá e se deu, né, a partir da destruição contínua, né? E, obviamente, quando você está falando de destruição, você está falando, né, em criação simultaneamente, né? Destrói-se essas experiências, né, não só de habitação, mas outras tantas, né, como a gente vinha relatando ali atrás, né, inclusive do mercado informal, através dos camelôs, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, propondo e prevendo uma certa construção, né, de cidade, como no caso da vila, isso é muito evidente. Ou seja, a vila está sendo retirada para no futuro existir um grande conjunto envolvendo empreendimentos comerciais e de habitação de classes altas, né? Então, se destrói-se aquela área como habitação popular, reconhecida inclusive legalmente enquanto tal, para transformá-la numa área de ocupação das classes altas na cidade do Rio de Janeiro, ou pelo menos naquela região, né, especificamente. E aí eu entendo que essa destruição ela não implica somente na destruição material, né, da existência dessas pessoas, ou seja, não destrói apenas as casas, por exemplo, que essas pessoas erigiram ao longo do tempo, né, mas ela também incide sobre... ela atinge uma articulação muito densa entre espaço físico e afetos, simultaneamente, né, ou seja,
entre as construções materiais, isso que as pessoas, né, com seus esforços, né, ao longo dos anos construíram, mas também em termos dos valores que elas projetaram sobre essas construções. Então, assim, essa destruição tem uma dupla natureza, ao mesmo tempo que incide sobre, né, o aspecto físico, material daquela existência, ao mesmo tempo da sua dimensão afetiva, moral, né, que foi projetada e, em alguma medida, constitui aquele espaço de moradia, né. E aí, já apontando para o fim, né, por outro lado, né, eu entendo que, e tenho tentado pensar muito ultimamente nisso, né, nessas circunstâncias de asfixia e sufocamento, né, acabam se produzindo diferentes formas do que eu tenho chamado, com base numa autora indiana, né, de reabitar a vida, né. Então, eu tenho observado nos últimos tempos, né, diferentes experiências que buscam, né, no cotidiano, né, recuperar ou manter-se, né, essa expectativa da vida naquele espaço, ainda que esse espaço tenha passado ou esteja passando por um processo de destruição, como vem relatando, né? Então, há um trabalho constante de reabitar a vida. E inúmeras experiências nesse sentido, né, têm se realizado, especialmente na Vila Autódromo, nos últimos anos, né? E aí eu penso, por exemplo, na atividade que a própria Diana realizou ano passado, de requalificação do parquinho, antes do parquinho ser destruído pela prefeitura, né, que diz respeito justamente a isso que eu tenho chamado de reabitar a vida, ou seja, como que em meio àqueles destroços, né, é possível ainda recuperar algum, né, flash de vida, alguma, né, uma centelha de vida naquele universo que parece, né, uma destruição sem fim constante, né? Então essas experiências, como a gente vai discutir, eu entendo dessa maneira o Museu das Emoções, se insere nesse esforço dessas pessoas em tentar, em meio àquele, né, aspecto de terra arrasada, produzir vida, né, efetivamente, né? E aí eu teria um conjunto de experiências dessas, né? E tem uma que me marcou profundamente, e aí me fez pensar nesses termos, né? No nível bem basilar mesmo das resistências, né? Porque anteriormente eu venho trabalhando com a ideia de resistência a partir das maneiras através das quais esses atores são capazes de tornar público esse problema. Então, que mecanismos eles acionam para poder fazer com que esse problema diga respeito ao conjunto da cidade do Rio de Janeiro e tenha, obviamente, uma resposta pública, política em relação ao que eles estão passando. Então, para isso, realiza-se protestos, aciona-se o judiciário e inúmeras outras maneiras de chamar atenção para o que se passa. Mas nos últimos tempos isso passou a ocupar minhas reflexões porque se dá justamente nesse âmbito muito rotineiro da própria existência, né? E que me parece fundamental para poder demonstrar o esforço que essas pessoas fazem todos os dias para continuar existindo, né? E aí uma imagem que uma das idas que eu fui à Vila Autódromo, né, em uma das idas à Vila Autódromo, né, no ano passado, se eu não me engano, eu estava circulando por entre os escombros, né, e encontrei uma situação em que algumas crianças tinham se aproveitado de escombros que era uma casa, né? Infelizmente eu não trouxe essa imagem, né? Mas eles estavam simulando, né, um restaurante, brincando de restaurante, pegando os entulhos e o que tinha sobrado, mesas que ficaram para trás, né, na saída corrida de algumas famílias, né, papelão, né, das obras ou, enfim, dos lixos que se acumulavam lá, e produziram e fizeram, né, que eu esqueci, acabei de falar. Um restaurante, né? Dissonância cognitiva, galera. E aí fizeram lá um restaurante e tal. Isso marcou profundamente justamente por conta disso que eu tenho chamado de reabitar a vida, né? E aí eu comecei a observar essas inúmeras experiências, na construção de hortas urbanas, né? Lá na Estradinha, aquele prédio abandonado, né? Quer dizer, em que as famílias saíram, né, ainda no início do processo da Estradinha Tabajás em Botafogo, né? E aí a irmã Fátima e outros moradores reocuparam aquilo, transformaram aquilo num centro cultural e de educação e passou, inclusive, a ser a referência política local, que em certa medida disputa espaço até com a associação de moradores, né? Porque é ali que as reuniões se realizavam, que era uma habitação que tinha sido parcialmente destruída e foi recuperada nesse processo de reabitar a vida por essas pessoas, né? Hortas comunitárias, como até na vila isso ocorreu, a reforma do parquinho, né? Os ocupas, né? E aí eu estava lembrando aqui com a Diana agora há pouco, né, uma desses ocupas, né, dessas experiências foi que com a orquestra voadora, né, recente foi no final do ano passado ou foi nesse? Já nem lembro. Ano. Foi esse ano. A orquestra voadora ela passou, né, uma das atividades era circular, né, por entre, né, os escombros, as ruas que sobraram, né,
E aí as pessoas iam demarcando aquele território novamente, né? E aí em termos de memória, aqui havia isso, aqui havia, né? Fulano morava e tal, né? E aí já encerrando, né? O Museu das Remoções surge justamente dessa tentativa, a Diana vai falar melhor, né? De tentar recuperar essa experiência, né? Que em certa medida essas práticas estatais tentam apagar, né? E aí o exercício de memória que o Museu das Remoções realiza vai nesse sentido, né? De tentar, ainda nesse nível, né? Provocar um embate, né? Nesse jogo de forças, né? Que ainda continua tentando produzir esse processo de apagamento daquele território, e mais do que daquele território, né? Das histórias que se constituíram ali, das vidas que se afirmaram ali ao longo das décadas, né? Acho que é isso, Diana vai complementar. Obrigado. Bom, gente, dentro desse contexto, né, que o Alexandre já explicou, dessa política urbana neoliberal que a gente está vivendo, onde o mercado tem espaço absoluto, né, a gente vê a constituição dessa cidade da exceção, né, e a gente vê como que esses assentamentos populares eles estão em constante vulnerabilidade, né, em constante ameaça. Então, essas ideias que passaram a surgir, ou seja, no Autódromo a gente sempre teve um apoio a essa resistência, a resistência sempre existiu, né, e é uma resistência que ela não é uma resistência sozinha ou seja, a própria vila resistir, na verdade, é uma luta de direito à cidade, né, contra tudo isso que vem acontecendo, né, então é uma reivindicação que é uma reivindicação coletiva, né, contra a desapropriação de remoções, a privatização das áreas da cidade, né, combate à criação de uma cidade injusta e desigual, privatizada e antidemocrática, né, alavancada por esses mega-eventos, né. E, enfim, a gente começou a sentir a necessidade, né, enquanto apoiadores da vila, passando por toda a violência que a gente tem visto de perto, né, vendo tudo que eles têm vivido nesse processo de remoção, a gente começou a sentir a necessidade de reconstituir de alguma forma aquele território, ou seja, o que existia antes, né, o que existia antes na Vila Autódromo, de dinâmica social, afetiva, que estava sendo segregado, retirado, junto com a retirada do espaço físico, né? Conforme o próprio Alexandre falou, o processo de remoção comunitária não é só uma remoção dessa parcela física, né? A gente tem diversos âmbitos em que a gente tem uma desapropriação territorial, né, uma dispersão social, né, e com isso uma desagregação da própria vida, né, que acontece ali. E a gente via que muitas iniciativas de resistência aconteciam, assim, tanto de registros, de relatos, mas a gente começou a sentir falta daquele território em si passar a ter nele uma resistência circunscrita, né, ali que remetesse ao que a vila foi um dia. Assim, então, eu como sou professora da Universidade de Arquitetura em Anguera e comecei a tentar fazer um projeto participativo com a vila, do tipo, já que essa comunidade vem sendo suprimida, né, consequentemente sendo sempre suprimida, como que a gente pode tentar de alguma forma agregar de volta a esse espaço, ou seja, religar o espaço ao que ele foi um dia efetivamente, porque o espaço está sendo extremamente descaracterizado e a gente não tem mais, à medida que a gente ia voltando à vila, 2 dias depois, 1 semana depois, 2 semanas depois que fosse, a gente ia perdendo a referência, né, de o que tem nesse espaço, né, o que existia. A gente ia perdendo a referência do que era Vila Autódromo, né. Então, assim, as pessoas iam saindo, o espaço ia se perdendo, a vila ia se desconstituindo, né, tanto fisicamente quanto afetivamente, e embora a gente tivesse registros do que foi a vila em vídeos e tal, a gente não acessaria o que é a Vila Autódromo visitando a Vila Autódromo. A gente só teria acesso ao que é a Vila Autódromo se a gente fosse na internet ou buscar um artigo ou conversar com alguém. Então, assim, a gente começou a partir disso, sentir todos os apoiadores ao mesmo tempo a necessidade de como a gente poderia trazer de volta para esse espaço que é a Vila Autódromo, o que é a Vila Autódromo, né? Porque o que ele está se tornando não é mais a Vila Autódromo.
Então, assim, a primeira experiência era quando a gente ainda tinha a vila ali, digamos assim, quando a gente ainda tinha, chegava na comunidade e sentia a comunidade, né? Porque hoje a gente chega na comunidade e a gente não sente a comunidade, a gente sente o resquício do que foi uma comunidade, porque ela está completamente descaracterizada e até os escombros foram retirados, então isso também era um outro debate dentro do processo de construção do museu, porque a gente teve que começar a coletar escombros, né? Vou explicar isso um pouco mais pra frente, porque assim, até a marca da destruição tá indo embora. Então isso também é algo muito relevante. Então assim, a primeira experiência que a gente passou a ter de vamos reconstruir, vamos trazer para essa espacialidade o que foi a comunidade, né? Foi a reconstrução do parquinho, ou seja, uma requalificação desse espaço, porque era um momento que a vila já não tinha mais um espaço público, ou seja, as reuniões passaram a acontecer dentro das casas dos moradores, porque a gente não tinha mais como se reunir em espaço público, né? E a gente tinha o parquinho que ele estava muito assim, escuro, feio, não era um lugar convidativo, então ele estava sendo ignorado. E eu peguei a turma e falei, vamos começar com um projeto participativo do tipo, o que a gente pode reconstruir aqui, né? Então foi uma proposta que eu fiz para a universidade, né? Eu também, foi uma releitura de uma matéria que se chama Projeto de Extensão à Comunidade, mas que ela não tinha necessariamente um viés participativo, uma ementa de participação, seria só construir algo, né, na rua, enfim. Então eu trouxe isso para dentro da comunidade e fui conversar com os moradores para a gente tentar ver o que a gente poderia construir nesse espaço que poderia trazer de volta uma urbanidade para a Vila Autódromo, não estava se perdendo, né? Apesar da gente estar sempre tentando ir, presenciar, recriar essa vida e estar muito presente. Na verdade era uma luta, mas que isso estava acontecendo dentro do quintal das casas ou dentro das residências, porque a gente não tinha muito espaço. A gente teve até o espaço do Ocupa, que foi uma área que foi removida, e aí se fazia um festival, mas até então a gente não tinha na Vila Autódromo nenhuma transformação espacial em cima do que estava acontecendo, né? E aí, junto com os moradores e alunos, a gente teve essa primeira versão da disciplina foi no meio do ano passado, né? Foi segundo semestre de 2015, que foi a primeira versão da disciplina participativa lá na Vila. E a gente, em reunião, em debate, a gente pensou em que a gente vai intervir. A nossa proposta é fazer uma intervenção urbanística participativa, urbanística arquitetônica participativa. Então, o que a gente poderia reconstruir, né, aqui na Vila Autódromo? Isso foi decidido, né, até a própria intervenção em si foi decidido a partir de diálogo com a comunidade, assim, trazendo para eles qual era a nossa proposta e eles trazendo para a gente o que seria interessante, o que a comunidade queria, né, qual era a situação do espaço, né, o que estava acontecendo. Então, surgiram duas possibilidades de intervenção. Uma, que era uma casa que na ocasião estava semi-demolida, né, que eles queriam um centro cultural. Então, seria interessante a gente conseguir fazer uma intervenção para criar um centro cultural. E a outra seria a requalificação do parquinho, que era o único espaço público que não estava em escombros, né? Ou em processo de degradação, mas que tivesse com escombros aparentes, era o parquinho. E aí a gente conversou qual seria o programa, né? Tanto do centro cultural quanto do parquinho, o que ia ter no parquinho, o que já tinha, o que não ia ter mais, enfim. Pensou-se num jardim, reconstrução dos brinquedos, requalificação do espaço em si e todo um programa também para o que seria o centro cultural. A gente voltou para a sala de aula, os alunos começaram a desenvolver projeto e a gente levava esse projeto para a comunidade para ir debatendo, mostrando, conversando, até o ponto de que chegou o momento de apresentação do projeto, o dia de apresentação do projeto, né? Todas essas idas a gente já publicava na página da Vila, esses encontros, eles eram abertos. E na véspera da apresentação dos dois projetos para a comunidade, que foi tanto do Centro Cultural quanto do Parquinho, a Prefeitura rompeu os pilares da base da edificação, que seria o Centro Cultural. Então, a gente não pôde executar o Centro Cultural, a gente só pôde executar o Parquinho, né? A intervenção mesmo só ocorreu do Parquinho. O outro projeto ficou no âmbito do projeto mesmo, no papel, assim. O que eu acho bastante curioso, assim, e até muito interessante para os alunos de graduação é que toda essa discussão que a gente está trazendo de novas resistências que se recriam, né, uma nova concepção do profissional,
a gente tem que lidar com essas impermanências, né? com essas transformações que acontecem, né? Tanto a própria resistência se estrutura a partir de transformações, porque a gente, enquanto apoiador da resistência da Vila Autódromo, e até eles mesmo enquanto lutadores para permanecer, eles não sabem qual a próxima estratégia da prefeitura, né? A gente nunca tem uma previsão do que vai acontecer. Então isso eu achei que foi muito enriquecedor para os próprios estudantes e até para a minha própria experiência como professora, porque eu não tinha como fazer um cronograma ou delimitar o que aconteceria, porque tudo era uma surpresa. E assim, eu tive que lidar também com a frustração dos próprios alunos, né? Do tipo, além da conscientização da importância de estar se trabalhando dentro da arquitetura, numa perspectiva contra-hegemônica, numa perspectiva de resistência, né? Contra a condução de uma sociedade mercadológica, de uma gestão urbana mercadológica. 5 minutos? Tá. Era interessante também mostrar para eles da importância de a gente continuar o trabalho, mesmo que o trabalho fosse interrompido, né? Assim, diversas vezes, mesmo que o trabalho não pudesse ser concretizado como ele foi idealizado, assim. Então, a experiência do parquinho, ela se concretizou. A gente conseguiu requalificar esse espaço, que durante um tempo ele foi o único espaço público na Vila Autódromo, né? Após essas remoções intensas, foi o único espaço de reunião. E a ideia do museu foi já a segunda versão da disciplina, né, quando a gente já estava começando a discutir a respeito de qual era essa necessidade de trazer para o espaço essas referências afetivas que a vila já teve, porque as edificações haviam sido todas praticamente removidas, as mais importantes, a Associação de Moradores, a Casa da Dona Penha, né, enfim, todas já tinham sido, o parquinho em si, né, então a casa da Heloísa, enfim. Então, que nós começamos a discutir como a gente poderia trazer de volta essas referências, porque a gente andava na Vila Autódromo e não haviam resquícios, né? Não haviam resquícios dessas edificações, não haviam resquícios desses ambientes, né? E não haviam nem essas pessoas mais, né? Então, dentro dessas conversas, assim, chegou um momento em que a gente chegou à ideia do museu, né? O Tainan, que não pôde vir hoje, ele falou pra gente qual é essa ideia do museu que ele tinha, do tipo um museu a céu aberto, um museu em que o museu é a própria comunidade, né, um museu que está em constante transformação. Né? Então, o que a gente vai construir na vila seria esse museu a céu aberto, que a gente chegou até a ideia do Museu das Remoções. Né? Ele também funcionou junto com a disciplina, mas eu acho que foi até uma versão muito mais rica, porque agora a gente teve essa construção com os apoiadores participando da concepção inteira do que seria esse projeto. E teve a disciplina, o museu foi construído, digamos assim, mas ele permanece em construção, porque a importância desse museu não é o que a gente de fato trouxe, mas foi o processo, né, de resgate. Então a gente teve uma primeira etapa que foi fechar essa ideia, né, do que é o museu, né, do que é esse Museu das Emoções, qual é a relevância dele. Então seria resgatar essa memória que foi perdida, essa memória de urbanidade que existia na Vila Autódromo, que muitas vezes, apesar de muitos artigos escritos, enfim, muitas vezes esses artigos não eram exatamente o que os moradores entendiam como mais importante a ser dito, não era o próprio discurso da comunidade, muitas vezes era um discurso de um olhar de fora. Então a gente resolveu tentar resgatar essa memória, fazer oficinas de diálogo e de memória em que os próprios moradores pudessem contar essa história. Então, como a gente está com tempo curto, não vai dar para explicar assim, exatamente como funcionaram as disciplinas, mas basicamente como funcionaram as dinâmicas. Mas a gente tinha, por exemplo, a gente pegava um papelzinho, abria e tirava o nome de uma das edificações que já haviam sido mencionadas na dinâmica anterior, como edificações importantes e significativas pelos próprios moradores. E daí a gente jogava uma bolinha de meia para um dos moradores, para ele falar alguma coisa que ele lembrasse que aconteceu naquela edificação ou em relação àquela edificação. Então, dessa maneira, a gente estimula e a gente continuava dessa forma, tirando papelzinho, jogando bolinha, sendo que todos os outros moradores poderiam complementar. Então, isso foi acontecendo de forma espontânea, que a gente foi, na verdade, puxando dos moradores acontecimentos, né? Sejam acontecimentos ou tristes, ou difíceis, ou de engraçados, ou afetivos, que tinham acontecido nas edificações. Bar do Roxo, né? Bar do Roxo? O quê? Foi muito mencionado. Bar do Roxo. Bar do Roxo,
Banda Roxinha, enfim. Uma série de edificações, né, e de lugares que existiam na vila que eu desconhecia, até porque eu comecei a frequentar a vila em 2015, então, assim, eu desconhecia e outros apoiadores também desconheciam, enfim, coisas históricas que começaram a vir à tona, e essas dinâmicas a gente não fez só com os moradores que estavam na vila na ocasião, a gente chamou ex-moradores, os antigos moradores que haviam sido removidos, vieram alguns, e isso também foi interessante porque muitos não tinham voltado à vila desde a remoção, por questões de dificuldade, trauma, enfim. Então, meio que foi um incentivo do tipo, não, retorna, vamos tentar falar sobre isso, vamos tentar reverter isso de alguma forma para uma construção. E, enfim, a terceira etapa culminou, né? Todas essas oficinas foram acompanhadas pelos alunos, ou seja, os alunos começaram a conhecer a vila a partir desses relatos e também filmar, gravar, escrever, e foi construído um mapa, né, assim, um mapa do que era a vila a partir desses relatos. Então não era um mapa feito da forma técnica, do tipo vou aqui tirar as medidas adequadas, não foi um mapa construído urbanisticamente da forma como eles estavam acostumados, foi um mapa a partir de relatos, de memória, né, um pouco fora de escala, a partir do que era contado, com os moradores dizendo, não, essa casa é mais para lá, não, era mais para cá, enfim, né, construindo a partir da memória esse mapa mental, assim. E depois disso, os alunos começaram a tentar, a partir, vendo esses vídeos e do que eles haviam escrito, a gente começou a decidir quais foram as edificações mais mencionadas, quais essas edificações, quais delas iam receber uma escultura e o que deveria ter nessa escultura. Né? Uma escultura que seria feita com os escombros que a gente também pegou na comunidade com dinâmicas de pegar os escombros junto com os moradores, caminhando para dizer isso aqui é restos da casa de quem, vocês identificam isso na casa de quem, aí tem um azulejo da casa de fulano, ou tem, esse pedaço da parede verde era da casa da Penha, enfim. Então tudo isso foi construído e eles traziam também frases que foram frases fortes, que foram ditas, e a partir do que era contado, eles construíam essas frases, imprimiam algumas fotos, né, do que foi a casa um dia e colocavam aleatoriamente, né, a partir desses registros, isso na escultura. Então, assim, por exemplo, essa escultura é a escultura da igreja, né, que foi feito com vergalhão, né, com um cano de PVC que estava caído, com o resto dos tijolos, com algumas fotos da rua da igreja e tinha todo um simbolismo, ou seja, essa parte de cima representava um ninho, que na verdade que representava acolhimento, ele foi pintado de dourado, representava acolhimento, que a igreja foi o acolhimento durante muito tempo, ainda é, o prédio da igreja ele ainda não foi removido, mas ele ainda é. Quando a Penha foi removida, ela foi morar na igreja. Não vai ser. Oi? Não vai ser. Não vai ser o quê? Não vai ser demolido. Não vai ser, não vai ser demolido. Então ela foi morar na igreja. E enfim, então a igreja representava o acolhimento. Então, as partes das esculturas tinham um significado que os alunos foram entendendo a partir dessas oficinas que a gente fez, dessas dinâmicas, né, que foram feitas. E foram feitas ao total 7 esculturas, né? Uma simbolizava o espaço Ocupa, a outra simbolizou a Associação de Moradores, a outra simbolizou o Centro da Heloísa, a outra simbolizou a Casa da Penha. A igreja, essa, por exemplo, é do parquinho, que tinha esse trepa-trepa que estava no parquinho, o fundo também era também a parede do parquinho, que tinha esse jardinzinho suspenso, que também foi feito no mutirão. Então, e eles eram feitos nos locais mais próximos possível da onde era a edificação antes de ser removida. Alguns não foram feitos exatamente no local, porque à medida que a prefeitura vai removendo, ela vai avançando com o tapume do Parque Olímpico, né? O Parque Olímpico vai avançando e vai se apropriando do território da comunidade, então algumas deveriam estar no que é hoje o Parque Olímpico. Então a gente colocou o mais próximo possível. Esse, por exemplo, é do Espaço Ocupa, né? Que era o espaço de festas, e isso foi interessante porque isso realmente reconectou de alguma forma a memória ao espaço, né? Porque antes a gente desconhecia as ruas, a gente passou a desconhecer as ruas a partir do momento que foi tudo removido. E depois agora a gente já conseguia, não, na rua do Ocupa, não, na rua da Associação de Moradores, porque ali estava o marco de novo
do que havia sido suprimido, né? Então, de alguma forma, a gente conseguiu fazer esse link, de novo, da memória, do que já acontecia ali com o espaço, né? A gente sabe que essas esculturas, elas vão ser removidas por conta da urbanização, mas esse museu, ele é importante enquanto processo, né? Esse processo de estar sempre reconstruindo, que é o que o Alexandre falou, de tipo, trazer de novo a vida, que é como o que o Harvey fala dos espaços de esperança, né? De uma tentativa constante de reconstrução e de ir contra a essa dinâmica de apagamento que é produzida pelas remoções. Então, ele é importante enquanto processo de construção, e a nossa ideia é que a gente continue tendo atividades de resgate de memória, porque a memória ela é infinita, né? Então, que a gente continue tendo essas atividades e que essas atividades continuem se recriando, né? Então, essa é a ideia do museu, né? É isso. Alguma coisa mais para acrescentar? Vou passar são 3 minutos. Esse é um. Dá pra ouvir? Não, dá pra ouvir. Botar o som lá. Ele, o YouTube tá no máximo aí? Tá. Ele não tem que subir o canal lá. Tá tudo certo. As emoções, ele trata de todas as emoções que sistematicamente estão sendo realizadas no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Ele é um museu que aborda as remoções do ponto de vista histórico, mas nesse momento ele se concentra numa remoção que ocorre na Vila Autódromo, onde esse museu se instala. Né? E ele se instala com um percurso que apresenta um conjunto de obras realizada por estudantes de arquitetura e que, a partir dessas obras, fazem referência aos lugares de moradia, às casas que foram removidas. Apoiadores e alunos estamos aqui fazendo a construção do que é o Museu das Emoções. É um museu a céu aberto, onde a própria comunidade é um museu. A ideia é que as pessoas que cheguem à comunidade consigam chegar em cada lote, onde existiam esses lugares simbólicos, e tenham acesso às esculturas que estão sendo criadas, que de alguma forma reportam a dinâmica social daquele lugar. É um resgate que, através disso, nós estamos fazendo uma recuperação das histórias. Muitas histórias se perderam aqui na vila e a preocupação é justamente essa, para que não se perca todas as histórias. E o Museu das Emoções ele é inovador não só no seu formato também, mas dentro da sua temática. Ele não funciona dentro de um local, de um prédio, ele funciona dentro de um território, ele é o território, ele é a construção e a desconstrução de um território, e ele vem disputar essa narrativa sobre o que é a remoção no Rio de Janeiro e sobre como é resistir. Ele é também uma referência, o objetivo é que ele seja uma referência para as comunidades que passam pelo mesmo processo e que precisem de metodologias para resistir à máquina de remoções do Estado. É isso. Eu queria agradecer muito pela apresentação, a Diana e o Alexandre. Não pude acompanhar essa fase final da Vila Autódromo, mas eu fiquei realmente emocionado de ver essa iniciativa, essa experiência. O parquinho eu já tinha ficado emocionado na época, quando eu vi que o parquinho todo bonito, assim, pintadinho, bonito e qualificado no sentido positivo. E agora com essas imagens também foi muito legal assistir essa experiência de resistência. Vou chamar então o Bruno Darim para fazer também uma apresentação sobre a resistência do Tupinambá no sul da Bahia. Também lembrar que a gente está já no momento do colóquio Municipalismos, aqui da Casa Rui Barbosa, que é um colóquio que vai acontecer periodicamente, já foi iniciado mais ou menos 2 sessões anteriores, né, em outras datas, e a gente vai continuar com essa proposta exatamente de pesquisar, de conhecer e de multiplicar essas experiências e essas ferramentas também de lutas na cidade. Está sendo gravado
não só pela transmissão online, mas também pelo site da Casa Rui Barbosa. Então, agradecer também a Casa Rui sempre por esse espaço acolhedor. E também essas falas vão ser gravadas e disponibilizadas para quem quiser, online. Também nós teremos um livrinho registrando por escrito também essas experiências, também, que depois quem quiser conhecer melhor, e a gente vai publicar isso em breve. Vou ficar com o microfone se quiser que eu passe. Olá. Opa. Oi. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Tarim. Eu estou terminando meu doutorado lá na ECO, na comunicação, da UFRJ. E apesar da minha tese, né, do meu trabalho acadêmico ter uma outra linha, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho que eu classifico mais ativista, é um trabalho que eu acho que também tem fôlego em termos teóricos, em termos acadêmicos, de produção de conhecimento. E, na realidade, quando o Alexandre fez o convite, quando a gente conversou, a gente tinha pensado num esquema meio roda de conversa, não tão expositivo, mas mais de trocas. Então eu acabei optando por manter esse formato, não preparei uma apresentação, quer dizer, eu não tenho um texto aqui para seguir, nem tópicos. Então, na verdade, eu gostaria de fazer primeiro uma explanação breve sobre os Tupinambá, a luta e a vida deles, né, lá no sul da Bahia. Em especial, esse povo fica ali ao redor de Ilhéus. E depois eu pensei, para ser uma coisa bem prática, né, nessa ideia das ferramentas, né, daí eu mostrar um pouco como que foi feito esse processo, quais são os elementos desse trabalho, desse objeto artístico também, porque inicialmente isso vem de um projeto da Funarte, né, foi dentro do contexto mesmo das artes, que eu me apliquei para uma residência artística, que a ideia era juntar artistas contemporâneos com cultura popular. Eram Interações Estéticas, era o nome do projeto. E mostrar um pouco isso, como foi feito, quais são os seus elementos. E aí eu gostaria também, eu até falei com o Alexandre, que se vocês quiserem me interromper nessa segunda parte, ficarem à vontade mesmo, tem um microfone ali, aí circula e a gente pode ir conversando, eu até prefiro, já que eu não fiz uma apresentação formal, assim, né, expositiva. Bom, os Tupinambá, eles estão ali, como eu falei, situados perto do... Deixa eu botar o telefone aqui para ter uma ideia do tempo também. Apesar de que está ali, tem ali no computador. Eles estão situados ali perto de Ilhéus. Uma população hoje de mais de 4 mil índios, né, 4 mil indígenas, mais de 4 mil indígenas. E quando a gente fala, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, quando a gente fala de índios no Nordeste, né, de indígenas no Nordeste, a gente, apesar de ter uma heterogeneidade, ter uma diversidade, né, uma diferença muito grande entre os povos, as aldeias, as nações, existe uma certa história compartilhada, vamos dizer assim, né? Uma história marcada, primeiro, pelo fato de que o Nordeste foi o primeiro território, né, o primeiro local de colonização do Brasil. Então a gente está falando de índios, das primeiras populações que viviam aqui, né, ameríndias, que viviam aqui, que tiveram contato com os colonizadores, né, com os portugueses e franceses também, enfim. Então, existe uma longa história de contato desses povos com os brancos, né? E isso é uma questão muito importante, porque isso diferencia muito com os índios que vivem, né, no Centro-Oeste e também na Amazônia, né? Então, se existe uma classificação da antropologia, que é até bem aceita, você fala dos índios misturados, que vem do Pachecão. Os índios misturados. E que, basicamente, o que tem nisso? É dizer que esses índios, eles estão em fluxos, né, em contato, em fluxos econômicos, sociais, espirituais, enfim, com as populações não indígenas, né, há muito tempo, e fluxos muito intensos, né.
com populações não indígenas brancas e negras também. Então esse é o primeiro ponto, então, que é importante de ter na cabeça, né? Que a gente não está falando de índios que estão tendo contato recentemente, né? Essa região é a região exatamente da Costa do Descobrimento, né? O sul da Bahia. Então esse eu acho que é um ponto essencial para a gente poder pensar como esses índios atuam no território, né? A outra questão que eu acho que é importante marcar é que os indígenas do Nordeste, exatamente por terem esse fluxo intenso com populações não indígenas, eles compartilham com as outras populações conhecimentos. Por exemplo, muitos estudam, muitos moram em cidades, quase toda a população hoje tem acesso à comunicação, né, internet e etc. E isso também marca muito a diferença entre esses indígenas e os indígenas que vivem na Amazônia. Então, outra característica que existe mais ou menos comum, compartilhada nos índios do Nordeste, é o fato de que esses indígenas, durante muito tempo, passaram o que em Tupinambá, que é o trabalho da antropóloga que fez o trabalho de reconhecimento étnico deles, chama de terra calada. Esses processos de calamento, que são processos que eles passaram mais ou menos do final do século XVIII, ali, XIX, passando até o XX, processos mesmo de repressão da sua cultura. De opressão para que eles não se reivindicassem índios, né? E aí surge toda uma classificação em torno da ideia de caboclo, né? Caboclo, como eles chamam, para dizer que eles não eram índios, né? É uma identidade criada, de certa forma, eles reivindicam isso hoje em dia, falando, bom, a gente é caboclo também, mas a questão é que, antigamente, se falava que a gente era caboclo exatamente para não reconhecer o fato de que éramos indígenas. Então, o proibimento da língua, então muitas dessas populações, quase todas, praticamente Funiô só em Pernambuco fala a língua original, os rituais, toda a parte de costumes, assim, corriqueiros, né, foram muito reprimidos. Então essa também é uma história compartilhada. Então, de certa forma, quase todas essas populações indígenas do Nordeste estão passando por um processo de metamorfose hoje em dia, de reinvenção, enfim, eu não sei qual palavra usar, né, direito, qual conceito seria o mais adequado, mas quase todas elas estão passando por esse processo, né, reestudando, reensinando nas escolas para as crianças as línguas originárias, os costumes, os rituais, fazendo pesquisas, muitas vezes fazendo pesquisas com antropólogos juntos, enfim, em relatos, pegando relatos de europeus que tiveram lá, porque tinham a escrita, né, porque essas populações elas não tinham um domínio da escrita. Então, a história que ficou para eles é essa história viva, né, a história oral, né. Normalmente eles se referenciam ao passado falando, minha avó viveu, e várias vezes esses fatos históricos que eles contam são lá. São de Mendissá, né, são fatos de 1500, uma guerra, e eles falam, minha avó estava lá na guerra, enfim. Então tem toda uma outra lógica histórica, né, um outro tempo, né. E quase todas essas populações que hoje são reconhecidas também, elas vêm de aldeamentos jesuíticos que foram fechados, né, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil pela coroa portuguesa, por uma guerra que houve, né, lá em Portugal mesmo, com esse poder da Igreja Católica. E o plano jesuítico era bem diferente do plano da coroa para a ocupação do Brasil. E isso é um fato importante, porque o que acontece é que essas aldeias, né, esses aldeamentos jesuíticos, eles tinham documentação. Então, com esses documentos que se pôde reivindicar terras indígenas, né? Porque o Estado ele acaba que ele só trabalha em cima dessa história escrita, né? Outro fato importante é a Lei de Terras, na meada de 1800, que o Estado brasileiro ele determinou que não existiam mais terras comuns ali naquela área, mas em que eram todas terras da União, eram todas terras
do Estado e que ele poderia doar essas terras a quem eles bem entendessem. Então, várias dessas populações também passaram por esse processo de, no meio de 1800, quando os aldeamentos jesuíticos já tinham acabado, eles tinham sido, vamos dizer assim, né, entre aspas, largados lá, e aparecem os donos da terra. Né? E com esse processo, um processo forte de, alguns dizem de escravização e outros de proletarização mesmo no trabalho agrário, né? Que é a história famosa dos coronéis. Os coronéis do Brasil, né, eles vêm dessa região, né, que são os coronéis do cacau. Todo o coronelismo ele nasce ali, né, em torno de Ilhéus, desse poder local que foi concedido, inclusive, pelo Estado. Né. Então, os Tupinambá, hoje em dia, eles entraram numa luta que eles conseguiram o reconhecimento étnico, né? Isso tem, acho que, 10 anos ou mais. E depois entraram no processo de demarcação. E enfrentaram e estão enfrentando ainda, diversas forças contrárias à demarcação das terras dele, né? Inclusive por um quadro do PT que eu imagino que vai ter uma... isso é coisa da minha cabeça, né? Não sou inside do PT, mas que eu acho que é um quadro que vai ter uma relevância importante nas próximas eleições, que é o Jacques Wagner, que eu acho que é o ex-governador da Bahia. Ele conseguiu eleger o seu, né, o sucessor e está conseguindo se livrar aí das Zelotes e da Lava Jato, apesar de ter sido citado, ele não é um alvo direto. Eu acho que o Jacques Wagner vai vir como uma força política forte do PT, se ele não sair do PT antes, enfim. Mas que é isso, o Jacques Wagner foi muito contrário à demarcação das terras de Tupinambá, dando inclusive o documento só para ser assinado pelo ministro da Justiça, né, que era o Cardoso, o advogado da Dilma agora, e que voltou para a FUNAI e agora eles querem acabar com tudo e querem refazer toda a parte de estudo. Então eles estão com um problemão mesmo lá. Além disso, o território do Tupinambá ele foi ocupado mesmo, foi invadido pelo Exército. Isso faz uns 2 ou 3 anos atrás, com a desculpa de que o Exército estaria lá para proteger a população indígena dos fazendeiros que estavam fazendo ataques, assim, atrocidades, queimando casas, atirando. Teve um caso que os fazendeiros metralharam um ônibus da escola. Um negócio horrível. E aí o Exército foi mandado para lá. E, do ponto de vista do movimento indígena, eles dizem, na verdade, o Exército chegou aqui para barrar as nossas ações. Porque um dos instrumentos que os Tupinambá, não foram eles que inventaram, mas que eles colocaram em pauta muito forte, inclusive tem influenciaram outras populações indígenas a fazer o mesmo, é o que eles chamam de retomada. Que basicamente eles pegam o marco, né, do Estado mesmo, o mapa da demarcação, e eles vão lá e tomam aquele espaço, né, e expulsam os fazendeiros de lá e reivindicam a terra. No sentido que eles falam, se o Estado não faz, nós fazemos por nós mesmos. Né? Uma ideia bastante autônoma, né? Uma reivindicação bastante autônoma, inclusive em termos jurídicos. Né? Autonomia, inclusive, nesse sentido, né? Da autonomia como fazer a própria lei, né? Fazer suas próprias regras. Mas óbvio que eles respeitam, de certa forma, os marcos da legalidade que o Estado mesmo reconheceu aquele território como território indígena. Então, depois eu posso até botar um vídeo da Potira falando sobre a retomada. Eu estou situando um pouco aqui, porque eu acho que é importante, não sei se todo mundo conhece. Os Tupinambá também, as lideranças Tupinambá tiveram vários caciques que já foram presos, que eles falam que é uma criminalização dos movimentos mesmo, a criminalização do movimento indígena, para impedir o aumento, né, a força desse movimento. Então é uma estratégia corriqueira que a justiça local encontra motivos bobos para prender as lideranças. Quando, por exemplo, existem diversos assassinatos dentro do território de indígenas que a polícia costuma qualificar como crimes passionais. Casos assim, absurdos, do tipo empalamento. Índio que enfiaram dentro de uma cerca, sabe, de um pau de cerca, e eles falam que é um crime passional, como, né, assim, um absurdo, né? O crime passional no máximo é aquela coisa de uma briga no bar, alguma coisa assim, né, traição, enfim. Então é obviamente para não ter
investigação, mas, pelo lado das lideranças, por qualquer motivo, eles vão lá e prendem as lideranças. Então, por exemplo, Babau, o cacique Babau, que hoje é uma referência, tem saído bastante na mídia, está agora, atualmente, em prisão domiciliar. Estava preso, conseguiram botar ele em prisão em casa. E facilitar, né? Em casa. E por conta, a alegação da polícia, que já foi provado que é o contrário, que é mentira, por conta dele estar participando de um esquema para retirar a areia do território indígena. Porque lá, a terra, existem uns areais, tem áreas que são do território, que é areia boa para construção. Então, o Babau foi acusado disso. E quando é o contrário, né? Na realidade, os indígenas fazem todo um trabalho de contenção, né? Dos areais, enfim, já fecharam vários areais, existe um monte de vídeos, enfim. Então, é um pouco isso, eu acho que essa é mais ou menos a contextualização do movimento Tupinambá, da luta indígena lá em Tupinambá. E eu fiz esse trabalho junto com a Laila Sandrone, que se chama Tupi Vivo. Esse trabalho, ele foi, como eu falei, foi pela Funarte, e é uma cartografia que a gente chama. E eu acho interessante falar sobre essa cartografia aqui, eu gostaria de pegar, vamos dizer, a parte mais metodológica dessa cartografia, porque, como eu falei, é um trabalho que, na minha concepção, é um trabalho que fica na fronteira, né, que está na interseção entre a arte, o ativismo, a política e a produção de conhecimento mesmo, né, ciência. Então tem todos esses componentes. E ele é um trabalho que foi muito bem aceito dentro da academia. A gente já fez diversas aulas, já foi convidado para um monte de aulas na UERJ, na UFRJ, enfim, uma infinidade de aulas. A gente já teve em congresso, convidaram a gente, mandaram até o dinheiro, uma bolsa, para a gente ir numa conferência internacional de ecologia política na Suécia, enorme, que tinha 5.000 pessoas. O nosso trabalho foi super privilegiado lá, enfim. Agora vai ter a SBPC indígena, eu vou lá falar sobre isso também. Então é um trabalho que teve uma inserção grande, mas ele também teve outros, em outros locais, ele também teve uma inserção. Foi para a TV, na TV Futura, a gente fez entrevista, enfim. E dentro de movimentos também, no próprio território do Tupinambá. Então, eu acho que é um exemplo interessante para a gente poder pensar a copesquisa ou a cartografia, a gente poder pensar no que, nesse seminário, nesse encontro, nesse evento do fim do progressismo da América Latina, tem sido feitas muitas análises de conjuntura, tem se falado muito sobre por que esse projeto, vamos dizer ali, nascido um pouco no final dos anos 80, e que avançou e que ganhou muita força no início dos anos 2000, né? Ganhando várias presidências em toda a América do Sul, por que ele faliu ou por que ele está falindo. E uma das coisas que o Salvador falou mais cedo, me parece muito interessante, que ele falou, um dos grandes problemas foi exatamente a desconexão com a base, com as suas bases políticas, né? E o que me parece é que esse tipo de trabalho, ele traz para a gente, que está pensando essa conjuntura, uma dimensão prática também de como conversar, de como produzir algo junto com essas populações, junto com esses atores, junto com essa base, né, entre aspas. Então, basicamente é isso aqui, é um mapa, essa imagem interativa, né, você tem vários quadradinhos com várias temáticas, você pode clicar nelas e você cai, por exemplo, num tema. E aí a gente tem diversos tipos de conteúdo, por exemplo, autodemarcação por Potira, né, que eu falei da demarcação. Demarcação foi um procedimento inventado pelo Estado brasileiro. Que existem várias fases de agitação para colocar os índios num espaço delimitado, né?
E aí o nosso processo de demarcação se iniciou em 2009 com o nosso relatório publicado no Diário Oficial, e daí para cá a gente tem esperado que esse processo ali corra os seus trâmites. Existem prazos para que esse processo siga. Não está sendo cumprido os prazos que o próprio Estado inventou, que o próprio Estado criou essa lei, e ele mesmo não cumpre, né, com o que ele mesmo diz. Então, diante dessa inércia do Estado, diante do Estado não cumprir com o seu dever de demarcar as terras indígenas, nós estamos fazendo a nossa autodemarcação. O que é isso? Nós estamos ocupando esse espaço onde o próprio Estado disse que pertencia aos Tupinambá de Luvença, né? E as pessoas que estão dentro desse território vão sair, porque aqui nos pertence ao nosso território tradicional, e como esse Estado se nega a fazer, nós estamos fazendo por nossa conta e risco. É perigoso, é difícil, é complicado, mas a gente quer demarcar nosso território para tirar nossos índios que estão nas favelas, nas periferias, trazer para dentro da nossa área para que eles consigam ter uma vida digna. Tem muito índio dentro do nosso território trabalhando de forma semi-escrava para as fazendas. Tem muitas fazendas aí abandonadas. Então, está mais do que justo a gente fazer a nossa autodemarcação. Bom, e aqui na barra lateral existem alguns conteúdos sobre os Tupinambá, sobre o projeto, né? E aqui tem a versão inglesa também do site, ele está tudo legendado também, é uma versão um pouco reduzida, a gente cortou alguns vídeos, mas todos os vídeos têm legenda, está tudo em inglês. A licença do site, e tem esse percurso aqui, que é a parte que eu gostaria de falar, e se vocês quiserem me interromper também, eu gostaria, até agradeceria, se algum tema chamar a atenção. Antes de começar a marcar os pontos do percurso, eu só queria dizer que assim, essa ideia de cartografia, ela, de certa forma, esse site ou esse objeto artístico, essa pesquisa, esse trabalho conjunto político, ativista, ele tem um componente de inovação, de experimentação, né? Não é algo comum, não é algo que você encontra por aí, não é um texto somente, né? Ou só um filme ou alguma coisa do tipo. É o que a gente chama de cartografia. E a cartografia, inicialmente, ela foi, vamos dizer assim, um dos princípios da ciência como a gente conhece, né? O Alexandre ficou falando do positivismo e tal. A cartografia foi super importante nesse sentido, porque a cartografia, ela antes, né, durante o processo da colonização, no início da colonização, foi necessário produzir uma série de procedimentos, né, uma série de padrões para que se pudesse ocupar esse território, né? Então, os mapas, a coroa portuguesa e espanhola, eles exigiram dos cartógrafos, né, dos mapeadores, que eles seguissem uma série de procedimentos e padrões para que depois pudessem ser reutilizados, né? Então a cartografia, ela tem esse passado muito forte, né? Não só o passado, mas o presente, muito fortemente colocado dentro da ação do Estado, né? E nessa formatação da ciência, né? O início da colonização. E a ciência moderna que a gente conhece. E, de certa forma, a ideia nessa cartografia é quebrar isso. Isso tem a ver com o fato de que, se você produz um conhecimento que seja facilmente apropriado pelo Estado, por exemplo, uma ação jurídica ou qualquer coisa do tipo, você está seguindo uma linguagem, né, que é uma linguagem que ela é efetiva, de certa forma, na luta por direitos. Mas ela encontra limites, como a gente está vendo, como é a discussão que foi feita hoje, toda em torno dos limites da participação, por exemplo, que o Alexandre Mendes falou. Por quê? Porque a participação, ela, pensada dessa forma como você estava falando, ela é uma linguagem totalmente centrada dentro de um modo de vida, né, de um modo de pensar, de produção de conhecimento, de democracia, totalmente centrada no Estado e nas suas maneiras de se relacionar com o público, com o comum. E quando a gente parte para esse campo da experimentação, a gente perde um pouco dessa efetividade, né? A gente perde um pouco dessa efetividade
porque a gente está experimentando uma linguagem, então ela não é uma linguagem facilmente apropriada. Por um lado, isso é negativo, mas pelo outro é positivo, exatamente porque é aí que se pode, na minha visão, se reinventar e se repensar maneiras de se dialogar e de se conectar uns com os outros e de fazer política, né? De produzir ativismo. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Isso não foi uma decisão fácil, não foi uma coisa tranquila. Em vários momentos a gente é queixado, a gente é questionado se, e como que isso realmente ajuda as populações. Muitas comparações são feitas com a cartografia social, né, que é capitaneada pelo Alfredo Wagner, que tem uma perspectiva totalmente contrária, né? Eles se colocam no campo da contra-hegemonia, exatamente colocando, olha, na verdade, a gente usa essa linguagem do poder, do mapa, da cartografia, mas para as finalidades do movimento, né? Aqui não, vocês não vão encontrar isso, né? São perspectivas, eu acho que todas elas têm validade, né? Então aqui, nesse texto do percurso, se vocês tiverem a curiosidade depois, vocês podem entrar e verem melhor. Eu vou marcar esses pedaços aqui, ó, que estão em negrito. Bruno, você falou que podia interromper? Claro, tem um microfone ali, eu acho que tem que falar no microfone. Não, na verdade é só para explicar melhor a diferença entre essa perspectiva. Vocês trabalharam de cartografia e a que o Alfredo Wagner mobiliza para o trabalho que ele realiza. É diferença? Olha, são muitas diferenças, mas uma diferença para mim clara é essa. Exatamente, eles se colocam nesse campo da contra-hegemonia, e isso eles falam abertamente, né? A cartografia social tem, vamos dizer assim, um papel forte de negociação com o Estado, né? Uma das coisas que eles falam, e realmente é de fato, é que essas populações em posse dessas cartografias sociais, elas podem, por exemplo, combater a chegada de um empreendimento do Estado ou privado nos seus territórios, nas suas áreas, né? Mostrando quais são... Normalmente eles fazem um mapa georreferenciado, esse mapa não é georreferenciado, isso já é uma grande diferença. E, além disso, eles fazem todo um trabalho de colocar os ícones marcados no território, como precaução mesmo. Várias vezes é precaução, às vezes é até depois mesmo. Mas eles se colocam muito nesse sentido de combate a essas políticas desenvolvimentistas, né? Desenvolvimentistas que avançam para o campo. Outra coisa que é muito marcante no trabalho deles é que eles trabalham só com citação direta. Eu não sei realmente, porque eu nunca participei de um mapeamento social deles, né? Mas eu duvido que essas citações sejam tão diretas assim. Mas eles só trabalham com citações diretas. Aqui, como a gente vai ver nos textos, na verdade a gente parte de uma ideia que a Sueli Ronick, fala, a partir do trabalho do Guattari, com o Guattari, sobre não ter preconceitos de linguagem, né? Que é uma coisa que vocês já viram ali, que na verdade, depois eu posso mostrar melhor, que a gente tem textos nossos, textos, citações diretas, citações indiretas, tem poesia, tem filme, tem áudio, são vários tipos de linguagem, porque a gente partiu mesmo dessa ideia de um não preconceito de linguagem, né? Não ter uma unidade de língua, né? Esse é um outro ponto marcante para mim. Mas são vários, na realidade. Tudo bem? Tem alguma coisa específica? Só para especificar mais a diferença. Então, se quiser mais coisa, depois você fala. Tá bom. Um dos pontos aqui que eu estava colocado, logo no início do percurso, é dizer, né, requer uma imersão no mundo vivido, é preciso lançar-se no percurso para cartografar. A ideia aqui, basicamente, é isso, que você tem que botar o corpo, você tem que botar a cara. Para você, não adianta fazer só o trabalho de levantamento bibliográfico, né? É necessário para essa cartografia que a gente coloca aqui, para esse, vamos dizer, para o nosso percurso, se implicar mesmo na pesquisa, se implicar mesmo na produção do que você está fazendo, né?
Depois vem aqui, ó, não fizemos um trabalho especificamente sobre a cultura tupinambá, mas uma co-pesquisa junto com o movimento indígena de Tupinambá de Olivença. Esse é um outro ponto importante, que é exatamente a colocar que nesse momento de colocar o corpo, de se colocar na pesquisa, se colocar na produção, na sua atividade, a ideia é que a gente tenha vários sujeitos, que a gente não tenha um sujeito e um objeto que você vai estudar, mas que a gente possa produzir espaços de respiro para diversos sujeitos, né? Depois outro ponto aqui, ó. Dessa forma, essa cartografia afetiva não se realizou a partir de uma postura ou procedimento acadêmico pré-estabelecido e rígido. Ela partiu de uma sensibilidade e autodeterminação gestadas em comum, entre vários sujeitos, para uma experimentação e criação de mundos diferentes daquele da colonização. Eu acho que isso daqui já está contemplado, né? A ideia é dizer que, em vez de você chegar com um questionário, por exemplo, com todas as perguntas já formuladas, você, nesse contato, né, nesse corpo que você coloca ali, né, nesse lançar-se, você possa ter uma sensibilidade colocada também no trabalho, né? Não há aqui uma tentativa de espelho da realidade. Tampouco essa cartografia se propõe a ser uma interpretação da visão específica dos indígenas. Contudo, de forma alguma, isso significa afirmar que não existe verdade. Pelo contrário, significa incorporar que a verdade parte sempre de uma perspectiva, ou seja, ela está no corpo. Bom, basicamente aqui é dizer, olha, a gente está fazendo pesquisa, mas a gente aqui não está representando os tupinambás, né? Isso aqui é um trabalho que foi gestado, ele tem, foi gestado nessa co-pesquisa em comum, e ele tem seus limites, né? Ele tem seus limites, inclusive hierárquicos, econômicos e etc., né? Mas isso não diminui a qualidade do trabalho, né? Pelo contrário, reconhecer isso que traz a qualidade ao trabalho. A ideia não foi trazer vertical, né? Não ser vertical, não trazer hierarquia. Houve dessa maneira uma preocupação constante de praticar efetivamente a quebra de dicotomia sujeito-objeto. Isso daqui eu já falei, né? Diálogo entre diferentes. Arte e ciência. Ok, isso daqui é dizendo que a cartografia está aberta, né? Inclusive isso aqui eu acho que é um momento que a gente está fazendo parte dessa cartografia. E aqui rapidamente tem algumas pistas que a gente chamou para acessar esse mapa, para acessar essa cartografia. A primeira coisa que a gente fala é relações entre relações. E isso veio, todo esse trabalho ele tem uma inspiração espinosista. E a ideia era que quando a gente produziu esse mapa, apesar dele ser verde e vermelho, as linhas, que elas não fossem maniqueístas, né? Mas que fossem de potência e despotência, né? Então, a ideia é que uma coisa pode fortalecer a outra e enfraquecer, né? Outra pode enfraquecer, e não o contrário, né? Então, na verdade, existem relações de potência entre os fazendeiros, por exemplo, né? Aqui, essa ideia de alegria e tristeza. Esse ponto é interessante, né? A ideia de rede. Como que a gente começou esse mapa, essa cartografia? No momento que a gente sentou para fazer esse desenho, a gente ficou muito tempo parado, porque a gente não sabia por onde começar. E em algum momento a gente percebeu que, na verdade, não interessava por onde que a gente começasse. Que o negócio era começar, porque ali iam se mostrando essas relações. Porque existiam múltiplas entradas e múltiplas saídas. Exatamente porque se tratava de uma rede. E a gente começou pela mulher, que tem uma força muito grande lá em Tupinambá. Nessa retomada da luta recente, o primeiro cacique, né, a primeira cacique foi uma mulher, né, e até hoje ela tem uma importância muito grande, que é Valdelice, que foi presa, inclusive. E essa ideia aqui é que existe uma afinidade entre esses corpos, que os corpos que a gente está falando são esses pontos aqui. Que, de certa forma, nós temos aqui para o lado esquerdo uma cosmologia mais indígena e para o lado direito uma cosmologia mais dos fazendeiros, né? Trabalhar para os outros, por outro lado a gente tem autonomia,
a terra medida, e aqui a gente tem a retomada, a autodemarcação, enfim. Outra coisa interessante desse trabalho, me parece que é essa ideia de multiscala. Porque, normalmente, quando a gente está trabalhando com mapas e cartografias, a gente, e com a pesquisa em geral, a gente parte de uma escala. Ou você tem um plano detalhado, quer dizer, você olha para o micro, ou você tem um plano aberto, né? Você olha para o macro. Por exemplo, se você está olhando como que as pessoas cozinham, que é algo forte dentro da antropologia, você não vai olhar a participação do Estado dentro dessa forma, como elas cozinham. Já a gente misturou, tanto o micro como o macro, a gente misturou todas essas escalas, o detalhe e o geral, né? Então a gente tem aí junto polícia, juízes, junto com o Poranci, que é o ritual, o estar na cultura, a resistência com a comunicação. Então a gente não não teve preconceito de escala, né? A gente não ficou se preocupando se a gente estava no plano do detalhe ou no plano do geral, a gente misturou tudo. Então essas são as dicas, vamos dizer assim, que a gente tem. E aí eu queria só botar uns vídeos aqui, mostrar para vocês o mapa. Tem esse vídeo aqui de Fabão, que é um vídeo, para mim, super impactante, que eu gosto sempre de mostrar esse vídeo, porque Fabão, ele é analfabeto, né? Ele não sabe ler e escrever, mas ao mesmo tempo, ele fala nesse vídeo para mim coisas, quando eu estava gravando esse vídeo, eu fiquei arrepiado na hora, eu não acreditei realmente que eu estava ouvindo aquilo, porque existe uma erudição que é a própria prática política que constrói, né? E isso, de certa forma, traz para mim a ideia de que é a própria luta que é a representação. Quer dizer, quando a representação ela se descola da luta, ela perde todos os seus componentes, né? Alguém que não tem nenhuma formação pode ter uma leitura política muito mais elaborada que pessoas que ficam anos estudando ciência política, né? Estudando comum, necessariamente, no caso desse vídeo, porque para mim ele faz uma definição maravilhosa de comum. E o Fabão, ele é conhecido na região porque ele era, vamos dizer assim, a figura do capataz, vamos dizer. Ele era o gerente que tomava conta da terra para um fazendeiro. Então ele agenciava outros índios e em algum momento ele decidiu ir para o movimento. E ele até tem uma história que ele não está aí nesse vídeo, mas que ele conta do momento como ele foi falar com o fazendeiro, que ele era o meieiro, e o fazendeiro falou, não, mas eu te dou uma terra, eu te dou uma casa, eu te dou um aumento. E ele falou, não, eu não quero, eu quero agora, eu sou índio e eu vou para um movimento indígena. Então, realmente é uma fala que, para mim, de uma pessoa que tem uma força muito grande. Hoje, para nós, o melhor mercado é nós trabalhar para nós mesmos. Se nós trabalharmos para nós mesmos, todo recurso vai passar pela mão da gente, a gente vai estar tendo importância de cada material que a gente faz, de cada coisa que a gente está ali. E a importância que mais nós temos é nós ser reconhecidos que esse material está sendo produzido pela mão da gente. Né? Que a importância ali não é a gente ser empregado, é ser mesmo habituado, não ser patrão também, ser habituado com o que a natureza e Deus, nosso Tupã, deixou para nós. Nós índios, nós tivemos de viver essa cultura, nós trabalhar para si mesmo, não trabalhar ali para o governo e nem trabalhar para o fazendeiro, porque nós tivemos toda essa cultura, mas hoje é importante um passo ser índio também. Eu volto atrás de um passo, porque é importante hoje você estar lá também, o índio junto do governo, porque ele está vendo o que o governo pode fazer por a gente. Porque ele também é um grande passo dentro do nosso território e dentro de nossas comunidades, porque se não for eles que estiver lá e não olhar para nós, ali também nós não vai ser conhecido. E eles também não vão dar importância para nós. Então a gente obriga a ter alguns parentes que caprichem mais, né, que vai se dedicando mais ao estudo, para que também encoste junto deles para ver o que está acontecendo lá. Quer dizer, o Fabão aí começa, né, falando, olha, a gente não quer trabalhar para o governo e a gente também não quer trabalhar para o fazendeiro.
Ele já começa exatamente se colocando num lugar que não é nem do público nem do privado, né? Mas ele, em alguma medida, depois ele reconhece, ele fala, bom, mas independente disso, é necessário que algumas pessoas, alguns indígenas, estudem o governo, estudem para participar do governo, exatamente porque o governo ocupa o nosso território. E nessa ocupação do nosso território a gente precisa saber se defender. Então eu acho que aí existe uma perspectiva muito interessante sobre o comum vinda exatamente da luta, né? E esse é o ponto da autonomia. Eu acho que o tempo encerrou, né? Eu gostaria até de falar um pouco mais sobre autonomia, mas se tiver algum tempo agora de debate eu posso retomar. Valeu. Eu ia propor para a gente fazer o debate depois em conjunto com a segunda mesa. Que a gente faria um intervalo agora de 10 minutos e depois voltaria com a segunda mesa e aí faria o debate também com o Bruno. Não sei se o Alexandre e Diana poderiam ficar também aí mais tarde, se vão ter que sair. Vamos fazer rapidinho agora. Pode fazer? É que tem o horário da outra mesa, que o Maurício da casa que me disse que ela atrasa muito talvez. Bom, a cabeça não chegou ainda, ela tá engarrafada. Vamos fazer rapidinho. Vamos fazer rapidinho. Beleza. O tempo que der a gente faz. Tá bom. Depois a gente emenda a mesa também. Então. Eu tenho uma pergunta, mais por curiosidade também. Se vocês mantêm o contato com a comunidade indígena e quais são os usos que a comunidade tem feito da cartografia da qual participaram? Tem sim, tem contato. Inclusive a Laila, que fez esse trabalho comigo, está lá agora, ela vai passar um mês lá. A gente sempre se fala, está sempre fazendo coisa junto. Eu estava até com... Acho que eu fechei aqui, mas de um outro trabalho que eu fiz depois, que foram já várias comunidades indígenas, inclusive Tupinambá. Aqui esse livro. Enfim, já tem várias outras comunidades, né? Aqui estão até onde elas estão situadas, pelo litoral do Nordeste, também são indígenas do Nordeste. E os usos, é bem difícil de dizer quais são os usos. Como eu falei antes, como a gente não produziu um documento, por exemplo, que foi apresentado para ser apresentado num processo, ou um estudo para impactos ambientais, ou qualquer coisa do tipo, é bem difícil qualificar esses usos. Mas recentemente eu estive lá, faz uns 2 meses eu estive lá, e aí uma professora me parou e falou assim, foi você que fez esse cartaz aqui? Tem 3 anos que eu uso esse cartaz com meus alunos e eu sempre me perguntei o que significava esse verde, porque a gente fez também um cartaz, eu não falei isso, a gente também fez uma impressão. A Bárbara até ajudou na época, indicou a gráfica e tudo, e ela ajudou também na parte de fazer a rede, né, os grids e toda essa parte. Então a gente fez um cartaz e ela veio falar, esse cartaz e isso. E ela tinha criado vários usos, ela tinha criado várias coisas que ela trabalhava com as crianças, com esse cartaz, que eram bem diferentes da maneira como a gente tinha pensado, né? E eu acho que esse é um pouco do componente do que eu falei da experimentação, da arte, desse trabalho, né? Ele permite esses outros usos, essas outras maneiras de se apropriar. E volta e meia é isso, por exemplo, andando aí num bar, para tomar uma cerveja, tá lá o cartaz colado na parede, entendeu? Esses vídeos eles são usados de vez em quando para outros trabalhos, porque o Tupinambá tem um trabalho de comunicação muito forte. Eu acho que eles são um dos povos indígenas no Brasil que mais se utilizam das tecnologias de informação e comunicação. Eles têm um trabalho de vídeo intenso, né? E tanto que esse trabalho também não é à toa, né? Na verdade, a nossa relação começou por aí, pela comunicação. Então, eu acho que tem vários usos. Agora, eu não poderia dizer assim, por exemplo, eles usaram isso para barrar essa ação policial ou esse empreendimento empresarial ou qualquer coisa do tipo.
Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos. Na verdade, meu comentário é mais para o Museu das Remoções. Achei a iniciativa incrível mesmo. Até tive uma experiência recente que eu tive que dar aula sobre as comunidades da Transoeste para uma turma que está no 8º período agora da faculdade. E é uma enorme dificuldade assim, de se conectar com eles para trazer a memória de uma comunidade que não tem registro assim, físico nenhum, né? Então, enfim, busquei vídeos, busquei relatos, mas assim, realmente, quando acontece esse apagamento, é um apagamento muito violento, né? Porque, de fato, se não tem essa resistência, assim, é uma resistência bem miúda, no sentido assim, de cotidiana e de corpo a corpo, você perde esses registros e depois, para você conseguir trazer esse tema novamente para uma geração que é muito próxima da minha, inclusive, mas ele já não tem mais esse registro. E eu lembro que em 2010, né, a gente conseguiu, de certa forma, quer dizer, porque eu participei do núcleo de teatro, mas a Alexandre também estava presente, várias pessoas, mas assim, eu percebi que a gente conseguiu dar destaque, né, cada um na sua mobilização, mas conseguiu transmitir isso, mas isso depois ficou apagado, né, e realmente só descobre depois quem vai na internet, busca, sei lá, ação lá o pedido de medida cautelar na comissão, mas assim, né, e aí a gente tem até lembrar assim, que teve uma tentativa também, né, de resgate da memória dos removidos da Transoeste, que o Alexandre participou, e depois o Léo, que foi orientado por ele, escreveu uma monografia sobre isso, né. E aí, bom, só isso, sei que foi um comentário meio longo, mas para, acho que, compartilhar também dessa empolgação. E aí eu também queria entender, porque eu não revisitei a Vila Autódromo quando começou essa ação mais concreta do Museu das Remoções. Aí eu fiquei nessa dúvida se o Museu das Remoções é uma proposta, porque assim, tem um projeto agora de reurbanização, né, e deve ter alguma área delimitada pela prefeitura, e aí eu não sei se as intervenções elas adentram uma área que era a área de especial interesse social, e se tem essa intenção de disputar a área de especial interesse social, porque eu acho que, como a Diana própria colocou, a Vila Autódromo, sobretudo, era uma luta de direito coletivo cidade, né? Então, aquela área de especial interesse social representava isso. E aí, se vocês acham que tem condições para ser essa resistência. Bom, alô? Tá. Então, na verdade, a gente construiu as esculturas, acho que não tem essa disputa, porque, enfim, a Vila Autódromo lutou até o final e a porcentagem da população que ficou ela é muito baixa, assim, então a gente tem agora entre 25 e 30 famílias, né? 20 famílias, né? A gente tem 20 famílias que ficaram e na verdade esse plano de urbanização ele é um plano imposto, né? Um plano que foi concebido sem diálogo, inclusive ele nem foi integralmente comunicado, assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no entorno e na verdade a gente simplesmente construiu essas esculturas sem uma comunicação, sem um diálogo. A gente simplesmente colocou as esculturas ali e isso já estão acontecendo os conflitos atuais, assim, porque ela está sendo urbanizada, os escombros estão sendo todos retirados, inclusive isso foi uma das coisas que a gente teve que fazer, porque a nossa proposta é vir a fazer outras intervenções, então a gente já teve que fazer um mutirão de coleta de escombros e a gente vai ter que fazer isso de novo, porque quando a gente vier a fazer intervenções, talvez semana que vem ou na próxima, pode ser que não existam mais escombros, assim, porque está sendo tudo pavimentado. E, inclusive, já ocorreu, assim, a última reunião que a gente foi na semana passada, conversar com os moradores, eles já falaram que os próprios trabalhadores da obra já estavam falando que eles iam precisar podar a árvore, que tinha a escultura ali embaixo, então que, por gentileza, que eles retirassem, porque eles não queriam remover, porque como teve esse acordo com a prefeitura, ou seja, de permanência,
Então, acho que esse enfrentamento ficou uma coisa mais delicada, até para a gente poder estar conversando com os moradores, em que medida a gente pode estabelecer um enfrentamento, já que a prefeitura de alguma forma cedeu que essas famílias permanecessem. Então, isso não ficou constituído como uma ação de vamos permanecer aqui. A gente simplesmente construiu ele como processo, entendendo que é importante esse processo. O máximo que a gente pensou em tentar preservar essas esculturas foi algumas, tentar desmontá-las para vir a montá-las ou em algum museu ou no próprio Centro Cultural, que a Vila Autódromo vai ter que estar previsto no plano. Então, assim, isso ficou a ser debatido, mas a gente não tem essa proposta clara de enfrentamento por conta desse acordo que foi feito. Então, a gente tem que estar sempre nesse diálogo com os moradores para saber como deve proceder, porque eles também, a partir desse acordo, ficam temerosos de que a prefeitura volte atrás a qualquer momento, enfim, por conta desse acordo que foi feito, né? Seria isso? Você tem alguma coisa complementar? Na verdade, eu acho só fazer um comentário sobre o comentário da Ana, que é o seguinte, né? Acho que o esforço, né, como a Diana falou e como eu falei também na minha apresentação, né, da realização, da constituição desse museu, é justamente como uma nova dimensão dessa resistência, né, de luta pela cidade, que se dá no âmbito da memória, né? E mais do que isso, né, de tentar minimamente enfrentar esses processos de apagamento, né? E aí uma coisa que eu não falei na minha fala, mas estava falando com a Diana ali atrás, né, é que nos últimos debates que eu tenho participado para falar sobre, né, as consequências da construção da cidade olímpica, especificamente sobre os processos de remoção, uma das dimensões importantes desse debate tem sido justamente, e aí eu acredito que esse ciclo como um todo acaba incorporando também isso, né, um conjunto de brechas que se abrem num período em que você tem uma hegemonia quase completa, temática, né, por exemplo, né, que acaba subsumindo quase todos os temas, né, a conjuntura nacional, né, que engloba tudo e silencia boa parte das outras questões e temas e pautas com as quais a gente lida no cotidiano, como essas que a gente apresentou e outras tantas que foram apresentadas e que vão ser apresentadas depois, né, por um lado, e de uma conjuntura local também, que é justamente esse da Constituição da Cidade Olímpica, né? Que obviamente nesse processo de aproximação dos jogos, né, tende ao máximo, e aí eu acho que tem um esforço deliberado de algumas forças políticas e econômicas de tentar, obviamente, silenciar essas histórias, né, que justamente esses projetos tentam, né, provocar um certo embate, né, para impedir que isso ocorra, né, e para recuperar toda a história, ao mesmo tempo, de violência que foi esse processo da construção dessa cidade, né, tanto com um tipo de controle provocado pela política das UPPs, por exemplo, a internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua, pelas remoções, outras tantas práticas que empreenderam e produziram, ou tentaram produzir uma outra cidade, né, e novas subjetividades, né, eu acho que essas experiências demonstram muito esse esforço cotidiano, e como você disse, né, bem miúdo mesmo, né? E aí eu acho que seria um outro lado, acho que conecta inclusive as duas experiências aqui abordadas, né, justamente isso, que é um olhar que tenta ao mesmo tempo chamar atenção para a experiência dessas forças vivas que ainda estão ali agindo e tentando produzir, né, não só a cidade, mas também, obviamente, outros territórios nesse país, né? E ao mesmo tempo chamar atenção para isso, justamente que esse arranjo político-econômico, né, que está desmoronando agora, né, como foi dito em outras falas ao longo do colóquio, né, não deixa entrever, né? Então, assim, tenta ainda capturar essas experiências, né, tentando esvaziá-las, né, ou silenciá-las de alguma maneira. Então, assim, você tem dois processos de silenciamento, tanto dessas forças que estão se degradando, né, e aí ainda mantém uma certa força e tentam silenciar, e mesmo da conjuntura nacional local, que ao mesmo tempo provoca, ou pelo menos tenta provocar esse silenciamento, esse apagamento de todo tanto dessa história de violência quanto desse esforço de resistência a esses processos, né? Então, assim, acho que é importante retomar isso e nesse espaço e cada vez mais nessa conjuntura, justamente porque entendo isso como brechas que a gente precisa aproveitar para produzir algo novo, algo diferente em termos de construção, né, tanto da cidade quanto do país, né? Queria pegar um pouco uma carona rapidinho nisso que você estava falando, que é exatamente o momento que os Tupinambá hoje estão vivendo, que é muito interessante. Eu falei de que Babau está preso agora, né, em prisão domiciliar, por conta de dizerem que ele está junto com um areal, né, tirando areia para construção.
Isso, na verdade, tem uma ligação direta com o fato de que os Tupinambá hoje eles estão desenvolvendo uma estratégia fortemente autônoma. Fazendo uma reconstrução muito rápida, o que acontece é que os indígenas tiveram um estatuto muito tutelado durante a época da SPI, que era a proteção ao indígena, né? Durante a ditadura militar, um pouco antes, né? E durante a ditadura militar. E depois teve o processo da Constituinte, né, 88, e os indígenas, de certa forma, foram fortemente, né, todo o ano de 90, é fortemente marcado, e todo mundo aqui vai lembrar, dos indígenas fazendo falas na ONU, fazendo falas no governo, ocupando o governo, quer dizer, uma estratégia bem voltada para que o governo, né, atendesse suas demandas, né, uma estratégia dos direitos indígenas, né, fortemente calcada nos direitos indígenas, né. E isso tem toda uma construção junto com o PT, inclusive, né, junto com esse grupo que depois ocupou o governo aqui no Brasil. E o que acontece é que, na realidade, hoje os indígenas lá em Tupinambá, claramente, eles falam, cara, o problema é que o Estado dentro do nosso território é pior do que a gente sem o Estado. Porque os caras chegam aqui, criam rinha entre uma população e a outra, entre os vizinhos, ficam tentando comprar as pessoas, cooptam as lideranças, então a gente não consegue fazer uma luta verdadeira pelo território. E o que eles estão fazendo agora é desenvolver todo um processo de produção agrícola lá, que esteja com uma distribuição do trabalho toda própria, próxima até do que a gente poderia falar de um cooperativismo, de escoação dessa produção junto à população local não indígena, e depois revertendo esse lucro em ações dentro do território. E, inclusive, negando postos de saúde do governo, né? Negando, inclusive, postos da CESAI, falando, não, a gente não quer a CESAI aqui, pode deixar que a gente mesmo arrume o nosso jeito de comprar um carro para poder levar as pessoas que ficarem doentes na nossa população para o hospital ou qualquer coisa do tipo. Ou a gente desenvolve a nossa própria medicina aqui, todas altas experiências também, todas nas ervas medicinais, etc. E isso se demonstra, por um lado, por essa questão mesmo local do Estado, dessa presença, mas pelo outro, pela coisa bem óbvia, né? Por exemplo, Cátia Abreu foi a grande fiadora da Dilma, a grande defensora da Dilma. Quando todos tinham traído a Dilma, e a Dilma falou que o Eduardo Paes foi a maior traição da vida dela, né? Tem essa fala dela, a Cátia Abreu era exatamente o braço direito. Cátia Serra Elétrica, né? Assim, conhecida por Cátia Abreu, a mãe dos ruralistas, né? É óbvio que esse Estado ele se coloca como um Belo Monte, enfim, várias lutas, né? Como um Estado opressor às populações indígenas, né? E eles estão desenvolvendo toda uma ideia de autonomia a partir disso, é muito interessante, e coloca isso que você estava falando, eu acho que se conecta exatamente nessa produção de uma nova maneira de fazer movimento político, uma nova maneira, a nova política, ela está acontecendo para além de PT, PSDB, PMDB, PV, rede, etc. Né? Ela acontece nessas bases que se desconectaram com essa representação que está no poder, né? Com esse pacto que o lulismo representava, né? De ajudar os pobres e ajudar os ricos. Né? Eu acho que isso está acontecendo, né? E o Facebook, de certa forma, impede a gente de ver isso acontecendo na prática, né? Essa vida que está acontecendo, né? Eu acho que eu sou esperançoso, na verdade, porque eu acho que a gente tem um caminho interessante e forte pela frente. E quando a gente faz isso, a gente é acusado de fazer o jogo da direita. Tem. Falar da resistência da Vila Autódromo dos Tupinambás é fazer o jogo da direita. Então não pode falar, fica quieto, fica na sua. Né? E aí só para encerrar porque não sou e eu já encerro, porque senão vai atravessar, né? É porque eu escrevi um texto no início do ano em que eu afirmo que os Jogos Olímpicos seriam o ápice disso que, vou colocar entre aspas, né? Porque foi um conceito, uma noção questionada desde ontem, né? Do neodesenvolvimentismo. Né? Então, assim, a realização dos Jogos Olímpicos seria, pelo menos na minha interpretação, o ápice desse processo. É óbvio que isso começou a ruir bem antes, né?
Então, por isso que eu acho que é importante fazer esses debates e aproveitar essas brechas justamente para poder pensar e projetar essas experiências como possibilidades de transformações efetivas que se dão aqui e agora a partir do atravessamento dessas forças vivas, né, que constituem esses territórios, né? Então, por isso, novamente, a importância da gente poder discutir isso, né, quanto mais possível, né? E aí, encerrou ou tem mais? Aí você chegou agora, acho que a gente poderia fazer também a transição.